Quando falamos em comunicação na igreja, logo pensamos em meios digitais. Porém, também é possível lembrar das diversas formas de se comunicar pelos símbolos, gestos, músicas, leituras e tudo isso faz parte da liturgia na Igreja Católica. A liturgia é, por essência, comunicação. É nessa relação que nasce a interação e o comprometimento com a vida da comunidade e a participação de seus fiéis. É a comunicação divina com o humano, através de sinais sensíveis e significativos. É um pouco disso que vamos falar hoje aqui no Circuito Pascom. A comunicação e a liturgia caminham juntas. Estão sempre em processos formativos na Igreja Católica. Mas será que a liturgia está ligada apenas aos ritos e símbolos? Algumas respostas a gente vai encontrar hoje com o nosso convidado Daniel Reis. Ele é graduando em Direito e em Teologia pela PUC Minas e é aluno do curso de especialização em liturgia do Instituto Dom Clemente Isnar. E recentemente foi eleito membro da diretoria da Associação dos Liturgistas do Brasil. Daniel, muito obrigado por sua presença aqui no Circuito Pascom. Eu que agradeço o convite e saudações a todos que nos assistem. Daniel, quando a gente fala em comunicação e liturgia, vem logo uma pergunta que nós precisamos entender, inclusive. O que é a liturgia na Igreja Católica? Isso. A princípio parece uma pergunta muito simples, mas, na verdade, ela se apresenta complexa. Porque, embora nós usemos muito o termo liturgia no meio eclesial, nós não conseguimos compreender toda a sua riqueza. A liturgia é uma palavra de origem grega que foi apenas transliterada para o português, não foi traduzida. Em uma tradução corresponderia a obra pública ou um serviço prestado em favor da comunidade. Este é etimologicamente o seu significado. Raras vezes nós vamos encontrar este termo utilizado fora do âmbito eclesial, mas nós temos, por exemplo, no inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é a única vez em que todo o texto constitucional vai usar liturgia para garantir a liberdade de crença e diz lá que a lei protegerá os locais de culto e suas liturgias, entendendo ali liturgia unicamente como os ritos ali desenvolvidos. Mas digo isso porque a compreensão tem que ir além. Liturgia, antes de ser alguma coisa que nós fazemos para Deus, é algo que Deus faz para nós. A grande obra pública, o grande serviço que Deus prestou à humanidade é a salvação em seu Filho Jesus Cristo. Não pode haver uma outra obra maior do que essa. Essa é a verdadeira liturgia que Deus celebrou em nosso favor, a nossa salvação em Jesus. Por isso nós dizemos também que Jesus é o liturgo do Pai. Ele é aquele que veio nos comunicar, ao mesmo tempo que é a própria mensagem, a salvação. Como vai preferir dizer a Constituição sobre a palavra de Deus do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, em seu número 2, Cristo é o mediador e a plenitude de toda a revelação, pois é Ele quem vai agir em toda a liturgia. Nós temos isso também na Constituição sobre a Liturgia, Sacrosanctum Concilium, no número 7, que vai dizer dessas formas da presença de Jesus na liturgia que nós celebramos, né? Para dizer que na liturgia do batismo, é Cristo quem nos lava da sujeira do pecado, nos devolve a nossa condição filial divina e nos faz sacerdotes, profetas e reis. É Cristo quem, na liturgia do sacramento da reconciliação ou da penitência, é Ele que, em sua infinita misericórdia, nos perdoa. É Ele quem nos alimenta pela palavra e pela Eucaristia na liturgia da missa. É Ele quem une os corações em uma só carne no sacramento do matrimônio. É Ele quem cura e fortalece no sacramento da unção dos enfermos. É Ele quem convoca e constitui apóstolos pela liturgia do sacramento da ordem. E nos sacramentais também vai ser assim, é Ele quem nos abençoa nas liturgias de bênção, é Ele quem conforta e dá esperança
na liturgia das Exéquias, e é ele também quem derrama a sua graça no tempo, na liturgia das horas, que nós, como grande oração também da Igreja. Nesse sentido, veja toda a complexidade de um único termo, né, que nós temos. E, em apertada síntese, nós poderíamos dizer que liturgia é o mistério da fé, o mistério pascal de Cristo celebrado. Muitos gostam de dizer que é a fé em ato. Muito bom. E olha, quando nós falamos em liturgia, que você bem disse agora, pode parecer um pouco complexo, mas basta a gente entender para além, não é? Sim. E qual a relação, então, a liturgia tem com a comunicação na igreja? Sim. Liturgia, como você dizia na abertura, é comunicação. Sim. Deus se autocomunicou a nós na pessoa de Jesus Cristo. E Sacrosanctum Concilium 6 vai dizer que esta comunicação se desdobra até hoje na igreja pela liturgia. Então, o meio pelo qual nos é comunicada a salvação, a liturgia, sempre associada à praxis na vida. Nunca podemos ter uma dicotomia entre liturgia e vida, né, sob pena de invalidade de uma e de outra. Mas a liturgia, sendo comunicação, ela tem uma linguagem própria. Ela fala a sua língua, que nós poderíamos dizer que é a simbólico-sacramental. E faz isso mediado por ritos e preces. É a expressão que a Sacrosanctum Concilium vai utilizar no número 48, para dizer que a comunicação na liturgia, pela sua língua simbólico-sacramental, se dá per ritus et preces, por ritos e orações, né? E, como toda a comunicação, nós temos facilidades e belezas, mas também temos dificuldades. Sim, claro. Porém, a linguagem simbólico-sacramental da liturgia, ela tem que ter um único significado a ser transmitido para o seu interlocutor, para a assembleia celebrante, todos aqueles que participam da liturgia, que é o mistério pascal do Senhor. Quando a gente diz mistério pascal, nós estamos pensando em um mistério da passagem, Pechar, da morte, Páscoa, da morte para a vida. Então, os sinais sacramentais, entendido como tudo aquilo que nos é acessível pelos sentidos na liturgia, eles têm um significado a nos ser comunicado, que é essa passagem da morte à vida. Então, por exemplo, o incenso, o singelo grão de incenso, que ao cair na brasa exala a fumaça perfumada. Sim. Ali nós temos essa dimensão do incenso que morre para produzir, para nos transmitir um significado maior. Paulo vai dizer em sua segunda carta aos Coríntios do suave odor de Cristo. E aí sempre nós nos identificamos como receptores dessa mensagem com estes sinais. Ou seja, temos que olhar para o grão de incenso e nos enxergar nele. Nós, singelos, frágeis, com todo um potencial de exalar o perfume de Cristo, ao cairmos no amor abrasador de Deus, conseguimos ser esse suave odor para o mundo. A água do batismo, né, símbolo da morte, quando mergulhados e imersos por muito tempo, nós morremos afogados. Sim. Logo, a imagem do batismo nos quer comunicar isto, morrer com Cristo para ressuscitar igualmente com Ele, nos tornando uma nova criatura. O banho tem esta ideia, né? Muitas vezes nós costumamos dizer, após tomarmos um banho, de que somos outra pessoa. Sim. E essa é a ideia a ser transmitida, né? De que morrendo com Cristo, lavados do pecado, naquela água que mata, nós agora, ressuscitados com Ele, somos novas criaturas. E são vários símbolos e sinais que comunicam algo, não é? Que comunicam, e deve comunicar essa passagem de morte à vida. Né? Nesse caso, nós temos problemas na comunicação em algum sentido, que é uma falha na própria linguagem da liturgia, Sim. do seu sinal. Por exemplo, se eu simplesmente jogo um pouquinho de água na cabeça da criança... Que é o mais comum nas igrejas no batismo. Sim, infelizmente. Porque, veja, a pouca água ali não vai transmitir, do ponto de vista do sinal, dessa linguagem da liturgia, a ideia de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele.
Por isso, no caso, a imersão, né, por mais assustadora que a princípio pareça de mergulhar uma criança na água e retirá-la, né, possa parecer, mas é este gesto e este rito batismal é quem vai comunicar essa morte e essa vida. Porque se eu jogo simplesmente aquele pouquinho de água ali, não vai ser bem comunicada esta proposta. Sim. Veja, e uma coisa muito importante, não quer dizer e não toca aqui a validade do sacramento. Sim. Porque mesmo com pouca água, será tida como batizada. Mas do ponto de vista comunicacional, né, da linguagem própria do rito, ela sofreu um prejuízo. Sim. É um problema que nós temos, por exemplo, também para polemizar um pouco, com as nossas partículas que nós utilizamos para a Eucaristia. A própria Instrução Geral do Missal Romano pede que nós usemos uma matéria que pareça um alimento, né? Que tenha a aparência de algo que nós utilizamos e comemos no dia a dia. E não é o caso. Né? A bem da verdade, as nossas partículas não têm aparência de alimento. Porém, elas, uma coisa pior, né? Elas são redondas. Não passam a ideia, não comunicam a ideia de pedaço. Porque se formos voltar à época de Jesus, o pão era um pão normal. Sim, que eles se alimentavam normalmente, que parecia comida verdadeiramente. Isso, né? É verdade. E não parecendo pedaço, veja o problema do ponto de vista da comunicação. Não parecendo um pedaço, há um prejuízo na compreensão da própria teologia da Eucaristia. Paulo diz que, embora nós sejamos muitos, formamos um só corpo, porque comemos de um único pão. Logo, a ideia ali de tomar da mesa eucarística é um pedaço do pão, para que, cada um comendo o seu pedaço, no todo, na proximidade, na solidariedade, no amor, na misericórdia, nós formamos este corpo único. Sim. Agora, se eu tenho, do ponto de vista do sinal, algo redondo, que é o símbolo perfeito, o círculo, geometricamente, da perfeição, que não dá a ideia de parte, a comunicação é deturpada da própria finalidade do sacramento. Porque a ideia que vai ter eu vou para tomar a minha hóstia e fazer a minha experiência com Jesus Cristo, sendo que a Eucaristia é o momento mais comunitário da vida da Igreja, né? Justamente nessa proposta. Então, algumas coisas dessa linguagem própria da liturgia deve ser melhor compreendida para que a gente para que ela também possa exercer a sua função pedagógica de ensinar a partir do rito e não só pela sua linguagem verbal, que passa também por ela, mas não só. Eminentemente será gestual, ritual e inclusive a verbal estará ligada a ela. Hoje nós falamos da sacramentalidade da palavra de Deus. O texto está lá e é comunicado verbalmente pelos leitores. Mas nós sabemos que sacramentalmente é Cristo quem fala, Sacrosanctum Concilium 7, e ali nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. E o texto que está ali, de forma que oculta ou escondida, está e deve aparecer lá na homilia, o mistério pascal. Como aquele texto vai ser palavra de salvação na minha vida, vai me fazer passar de uma situação de morte a uma vida nova. Então são alguns desafios, algumas propostas que nós ainda temos que pensar em relação a isso. Inclusive, o nosso público-alvo deste programa, o Circuito Pascom, são as próprias pessoas que trabalham com a comunicação nas paróquias. O Circuito Pascom, ele apresenta esse trabalho para a Pastoral da Comunicação. Por isso, Daniel, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Circuito Pascom. Nosso tempo já está acabando, mas com certeza foi muito bom saber de tudo isso. Muito obrigada pela sua presença. Viu? Eu que agradeço. Contem comigo sempre que precisar. Contaremos. Pode ter certeza. Bom, e o Circuito Pascom, pessoal, vai ficando por aqui. Em breve você vai poder conferir este programa em nossa página no Facebook. É só digitar Circuito Pascom. E se você tem sugestões, envie para o nosso e-mail pascombh@arquidiocesebh.org.br. Até mais!